Você gosta daquele clima pesado, sombrio, que arrepia até a espinha? Então é exatamente pensando em pessoas como você, que pedem por mistério, tensão e medo. Que todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 12 horas, lançamos os conteúdos mais obscuros e intrigantes do canal. É a nossa hora do medo, criada para infiltrar um pouco de terror no seu início de tarde. Se algo aqui te deixa inquieto, com o coração apertado, a respiração curta, bom, talvez seja melhor se preparar, porque o que eu vou te contar agora não é invenção, não é lenda urbana nem roteiro de filme. É um caso real de poltergeist acontecido aqui mesmo no Brasil, e o desfecho não traz nenhum alívio. Mas antes de entrar nos detalhes, deixa eu te situar. Você já ouviu falar em poltergeist? O termo vem do alemão e literalmente significa espírito barulhento. Só que esse nome inocente esconde algo muito mais perturbador. Essas manifestações não são apenas pancadas inexplicáveis. Em vários relatos ao redor do mundo, esses fenômenos incluem objetos arremessados, pedras surgindo do nada, ruídos impossíveis de identificar e até clarões que a ciência não consegue explicar. Desde o século XVII, estudiosos tentam entender o que são essas ocorrências. Naquela época, associavam tudo à bruxaria ou à ação de entidades demoníacas. Com o passar dos anos, a interpretação mudou, e muitos começaram a acreditar que se tratavam de espíritos desencarnados, presos por algum motivo, manifestando sua fúria sobre pessoas vivas. Uma curiosidade: em grande parte dos registros, quem sofre com essas atividades costuma ser uma jovem em situação emocional delicada, vivendo conflitos domésticos ou passando por altos níveis de estresse. Será que isso te soa familiar? Espero sinceramente que não. Mas vamos ao que interessa. Eu estava lendo uma reportagem antiga, dessas escondidas em arquivos de jornal, e encontrei algo que me deixou gelado. Tudo ocorreu no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Jaboticabal. Estávamos no início da década de 1960, quando uma família começou a presenciar acontecimentos fora do comum. De acordo com os relatos, tudo parecia estar ligado a uma espécie de vingança espiritual direcionada a uma criança, uma menina de apenas 11 anos. Imagine só. Você está no quintal de casa vivendo sua rotina normal e, de repente, tijolos começam a despencar do céu. Foi exatamente assim que começaram os episódios na casa da família Ferreira. No início, os tijolos e pedrinhas caíam esporadicamente. O ritmo era tão baixo que todos acreditaram se tratar apenas de travessuras de crianças da vizinhança. Com o passar dos dias, os acontecimentos ficaram cada vez mais violentos. A família Ferreira começou a suspeitar que não estavam lidando apenas com brincadeiras de mau gosto, mas sim com algo obscuro e hostil que havia tomado a casa. E então, em dezembro de 1965, a situação ultrapassou todos os limites. Agora os tijolos e as pedras não apenas apareciam no quintal. Eles eram lançados para dentro da residência, atravessando portas e janelas como se fossem arremessados por mãos invisíveis. O interior da casa se transformou em um verdadeiro caos. Objetos de valor foram destruídos, utensílios quebrados no chão, e alguns membros da família acabaram feridos durante os ataques. Esse momento selou a certeza de que algo sobrenatural realmente habitava aquele lar. O pânico tomou conta de todos. Eles compreendiam que, se permanecessem ali sem fazer nada, a entidade poderia provocar danos ainda mais graves do que simplesmente arremessar coisas. Depois de muita discussão e desespero, os Ferreira decidiram buscar auxílio espiritual. Sentiam que somente uma intervenção divina poderia combater o que quer que estivesse ali. Foi então que recorreram a um padre da região e imploraram por um ritual de expulsão. Assim que o sacerdote entrou na casa, ficou visivelmente abalado.
Ele presenciou tijolos cruzando o ar sem qualquer explicação. Móveis deslizando pelo chão sozinhos e ruídos grotescos ecoando pelas paredes, como se algo, ou alguém, estivesse sendo torturado ali dentro. Mesmo assim, o padre iniciou o ritual de purificação. Ele rezou, benzeu, repetiu orações diversas vezes, mas nada mudou. Na verdade, em casos de poltergeist, é comum que rituais mal-sucedidos provoquem o efeito contrário, exatamente como já se viu em histórias famosas. Quando o sacerdote percebeu que suas tentativas não surtiriam efeito algum, decidiu se afastar do caso. E foi aí que tudo começou a se intensificar de um jeito assustador. Após a última visita do padre, os fenômenos se multiplicaram. Agora não eram apenas pedras. Ovos, pratos, utensílios domésticos e até pequenos móveis eram projetados pelo ar, destruindo tudo no caminho. Parecia que a presença do padre havia enfurecido ainda mais a entidade, que decidiu desferir sua vingança diretamente contra os Ferreira. E conforme os ataques se tornavam cada vez mais violentos, um detalhe perturbador começou a chamar a atenção. Com o passar dos dias, tornou-se evidente que o epicentro de toda aquela atividade sobrenatural era Maria José Ferreira, a filha mais nova, uma menina de apenas 11 anos. Lembra quando mencionei que manifestações desse tipo costumam envolver garotas muito jovens? Pois é, Maria se encaixava perfeitamente nesse padrão e, infelizmente, também se tornou o principal alvo. A menina começou a apresentar ferimentos constantemente. Era comum encontrá-la com roxos espalhados pelo corpo, como se tivesse levado pancadas fortes. Além disso, marcas de dentes surgiam do nada, e cortes profundos apareciam como se tivessem sido provocados por algo que ninguém conseguia ver. Em um dos episódios mais chocantes, encontraram grampos metálicos fincados profundamente no calcanhar esquerdo da menina. Em outra ocasião, cerca de 50 agulhas precisaram ser retiradas de seu corpo por profissionais. Ninguém fazia ideia de como foram parar lá. E o pior, os ataques não aconteciam apenas dentro da casa dos Ferreira. Um dia, enquanto almoçava tranquilamente na escola, a roupa de Maria entrou em combustão espontânea, deixando colegas e professores em completo desespero. Com medo de que algo terrível acontecesse à filha, a família decidiu buscar ajuda novamente. Mas dessa vez, não recorreram a um padre. Foram atrás de João Volpe, um dentista da região que também era adepto do espiritismo e estudioso de fenômenos psíquicos. Quando ouviu toda a história, João se dispôs a ajudar imediatamente. Após conversar longamente com a família, ele confirmou suas suspeitas. Maria era o centro de toda a perturbação e dormia justamente no quarto onde os empregados costumavam ficar. Um lugar que, segundo ele, tinha uma energia especialmente carregada. Rapidinho, exploradores. Se você gosta de mergulhar nesses casos sombrios, dá uma olhada nos produtos que deixamos selecionados para vocês no Mercado Livre e na Shopee. Acessando os produtos, você será direcionado até a loja, onde poderá comprar qualquer outro produto que desejar. Tem muita coisa útil, curiosa e com aquele precinho, camarada. E claro, você ainda dá uma força enorme para o canal continuar trazendo histórias como esta. Agora, voltando ao caso. Para alívio dos Ferreira, João afirmou que aquilo não era obra de uma entidade demoníaca, mas sim um caso típico de poltergeist. Volpe então decidiu conversar diretamente com a menina. Durante as conversas, Maria revelou algo inquietante. Ela dizia ter muitos amigos que a acompanhavam, mas que apenas ela conseguia enxergar. Essas presenças, segundo João, eram espíritos que, de alguma forma, tinham desenvolvido um vínculo forte com a criança. Interessado em entender o caso mais profundamente, João pediu autorização para levar Maria para sua própria casa e acompanhar o comportamento dela de perto. A família concordou, sem imaginar o que aconteceria a seguir. Os primeiros dias foram surpreendentemente calmos. Nada se movia,
Nada caía, nenhum fenômeno ocorreu. João até chegou a cogitar que o afastamento dos pais poderia estar diminuindo o estresse da menina e, consequentemente, os eventos paranormais. Mas essa tranquilidade não durou. Dias depois, uma chuva de pedras atravessou as janelas da casa do dentista, ferindo 3 pessoas da própria família dele. A partir daí, os ataques se tornaram constantes. Em certa noite, João contou exatas 312 pedras que haviam invadido sua residência desde a chegada de Maria. Nesse ponto, ele percebeu que a situação estava totalmente fora de seu controle. Então, decidiu encaminhar Maria para alguém mais experiente. Um médium muito respeitado que vivia no interior de Minas Gerais. Diz a história que esse médium seria ninguém menos que Chico Xavier. Não existem documentos confirmando isso, mas muitos juram que a família levou Maria até Uberaba, onde Chico vivia. Ao receber a menina, o médium teria tentado estabelecer contato direto com a entidade responsável pelos fenômenos. O médium, ao entrar em profundo estado de concentração, tentou dialogar com a presença que perseguia a menina. Durante o transe, conseguiu finalmente estabelecer contato com a entidade, e o que ela revelou era perturbador. Segundo o espírito, em uma existência anterior, Maria teria sido uma mulher ligada às artes ocultas, responsável pela desgraça e morte de várias pessoas, utilizando rituais mágicos. A entidade afirmava que ele e outros espíritos formavam uma espécie de punição espiritual destinada a segui-la, atormentando-a como reparação pelos atos cometidos naquela vida antiga. O médium, no entanto, não aceitou que uma criança pagasse eternamente por erros de outra encarnação. Com longas conversas, preces e argumentação firme, conseguiu persuadir esses espíritos a interromperem sua vingança. Após vários rituais e orações dedicadas à libertação da menina, Maria finalmente pôde retornar para Jaboticabal e levar uma vida aparentemente tranquila. E durante bastante tempo, tudo pareceu resolvido. A menina cresceu, estudou, fez amizades e viveu como qualquer outra jovem da sua idade. A família acreditou que a fase sombria havia ficado para trás, graças ao trabalho do médium que, segundo a história popular, teria sido Chico Xavier. Mas a paz não durou para sempre. Quando Maria atingiu cerca de 15 anos, algo trágico aconteceu. Ela foi encontrada morta. A causa registrada foi intoxicação por pesticida, que teria sido misturado ao refrigerante que ela estava tomando. E até hoje ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu naquele dia. Alguns acreditam que a jovem teria tirado a própria vida para escapar de um tormento que nunca terminou completamente. Outros defendem que forças invisíveis poderiam ter provocado sua morte, como uma espécie de ato final dos espíritos que juraram persegui-la. Essa história é pouco conhecida e possui várias versões, cada uma com detalhes divergentes sobre o chamado poltergeist de Jaboticabal. Talvez você já tenha ouvido outra versão, e isso não seria surpresa, pois o caso se perdeu entre relatos orais, recortes antigos e interpretações diferentes. Mas o que poucos sabem é que a morte de Maria José Ferreira não encerrou a história. Na verdade, apenas abriu uma porta que jamais deveria ter sido tocada. Depois de sua morte, moradores de Jaboticabal começaram a relatar coisas estranhas acontecendo nas redondezas da antiga casa da família. Primeiro foram apenas cochichos no meio da noite. Vozes infantis repetindo o nome Maria, como se chamassem por alguém perdido no escuro. Depois, surgiram relatos de sombras movendo-se sozinhas nos fundos da residência abandonada, sempre do tamanho de uma criança. Os vizinhos juravam que, ao cair da noite, algo arranhava as paredes por dentro, como se tentasse desesperadamente sair. E o mais assustador, pessoas que passaram perto da casa diziam sentir um arrepio tão profundo que era como se alguém tocasse suas costas com dedos gelados, seguindo-as até virar a esquina. Com o tempo, a construção foi lacrada,
Mas lacrar uma casa não significa lacrar aquilo que vive dentro dela. Décadas depois, por volta de 2003, um grupo de jovens decidiu entrar na propriedade para gravar vídeos, achando que encontrariam apenas uma casa velha e decadente. Mas a gravação, segundo contam, termina com gritos, objetos voando e a câmera caindo ao chão. O vídeo jamais foi divulgado oficialmente. E 2 daqueles jovens nunca mais foram os mesmos. A polícia registrou o caso como ocorrência sem relevância criminal. Mas as testemunhas afirmam que naquela noite, antes de fugir correndo, viram uma figura esguia no corredor escuro da casa, magra demais, com os braços alongados e a cabeça inclinada para o lado, como se observasse tudo em silêncio. A figura de uma menina. Desde então, a lenda diz que Maria não reencarnou. Ela teria ficado presa entre os 2 mundos, não mais como vítima, mas como parte da maldição que um dia a perseguiu. Alguns acreditam que os espíritos que a torturaram se uniram a ela. Outros dizem que ela se tornou exatamente aquilo que mais temia. Talvez seja por isso que, de tempos em tempos, moradores juram ouvir passos leves correndo pelo quintal vazio. Ou sentem o cheiro forte de enxofre quando passam perto da antiga casa, como se algo seguisse por alguns segundos. E há quem garanta que, se você ficar parado na calçada às 3 da manhã e sussurrar o nome dela 3 vezes, uma pedra cai bem atrás de você. Não há vento, não há telhado solto, não há ninguém por perto. Apenas a certeza de que Maria Ferreira nunca foi embora. Por hoje, deixo apenas um alerta. Fique atento aos objetos que insistem em cair dentro da sua casa. Às vezes eles querem dizer mais do que parecem. E aí, família News Web Doc, curtiram o vídeo de hoje? Se você chegou até aqui, já sabe. Vocês são os verdadeiros exploradores do desconhecido deste canal. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência e por mergulhar com a gente nesse caso assustador. É você que mantém esse projeto vivo e faz nossa comunidade crescer a cada semana. Se gostou, já deixa aquele like maroto, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que também amam mistérios, terror e histórias reais de arrepiar. Comenta aí embaixo o que você achou desse caso. E se tiver algum mistério pouco conhecido ou história bizarra da sua região, manda pra gente. Vai que vira vídeo aqui no canal, hein? Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo, sempre mais sombrio, mais misterioso e mais intrigante. E lembre-se, é aqui que você vai encontrar as noites mais escuras da internet. Até o próximo vídeo, exploradores. E cuidado com o que se move quando ninguém está olhando.